mesmo de passar a palavra para a audiência, que eu imagino que está ansiosa por levantar muitas questões, há alguns comentários que eu gostaria de fazer e de dizer a ambos. Porque depois destas duas intervenções, confesso que não fiquei nada tranquila relativamente ao meu estado anterior. E não fiquei nada tranquila porque volto a constatar aquilo que é um problema recorrente que nós temos em Portugal, que é o sermos capazes de clarificar as funções e os papéis de cada elemento da nossa sociedade. E quando falamos num setor como o setor ferroviário e como o setor rodoviário, é da maior importância, de facto, que nós sejamos capazes de clarificar aquilo que é o nosso quadro institucional. Agora, as empresas EP, as empresas REFER, são empresas, não são instituições. Têm, por isso, o dever de cumprir determinadas atribuições e têm o dever de atuar como empresas, de criar valor, como disse muito bem. Mas não devem assumir-se como instituições e não devem, sobretudo, confundir-se como instituições. Por outro lado, e isto é muito importante em termos de clarificação da nossa discussão, por outro lado, emerge inevitavelmente a dúvida da afirmação, da apresentação do Dr. António Ramalho. Planeamento estratégico, com certeza, é fundamental. É uma das nossas maiores peças, não só nos transportes, mas em quase tudo, infelizmente. Visão de longo prazo, é com certeza. Benefícios para a sociedade, é com certeza. Mas isso depende de termos empresas fundidas ou não fundidas, por acaso. O pensamento estratégico, a visão de longo prazo, não é uma questão de política. Nós estamos de novo a resolver no sítio errado o problema. Portanto, o problema de planeamento estratégico não é impeditivo de ter ou não empresas separadas. O planeamento estratégico, a visão de longo prazo, as políticas, é algo que deve existir independentemente de termos ou não empresas separadas. E, portanto, esta é uma das discussões que eu acho que temos que ter e que é inevitável, que é percebermos exatamente porque é que estamos a decidir, não no nível de decisão em que deveria ser o problema do planeamento estratégico, o problema da visão de longo prazo, e estamos a resolver esses problemas que são de caráter político e que sim deveriam ser resolvidos e tratados ao nível institucional, estão a ser tratados ao nível da fusão empresarial. E este é um problema básico que nós temos de arrumação de casa, que enquanto não fizermos, teremos problemas graves, sistemáticos de atropelamento. Por outro lado, falamos sistematicamente em benefícios para a sociedade. Dos dois lados ouvimos isto. Mas continuamos a não ter uma base confiável de contas nacionais para avaliar esses mesmos benefícios. Portanto, na prática, continuamos a fazer afirmações teóricas pouco consolidadas relativamente àquilo que são ou que não são os benefícios. Não me vou alongar mais, mas a ambos, nas vossas respostas às perguntas que foram levantadas pela audiência, vos pedia que tivessem esta reflexão. Ou seja, coloquemos as respostas e coloquemos as questões no plano de decisão em que elas devem ser tomadas. E não tentemos que um nível de decisão empresarial resolva os problemas que devem ser decididos pelo Estado, ou que o Estado resolva aquilo que são os problemas que devem ser resolvidos em sede empresarial. E, portanto, para otimizarmos aqui o nosso tempo, eu ia pedir então aos intervenientes que levantassem o braço, por favor, os que quiserem intervir, e vamos fazer, se ambos estiverem de acordo, grupos de 3 questões e a mesa responderá a cada conjunto de 3 questões. As próximas, esta era de fundo, é assim para vocês, assim, para ficar na vossa alma até o fim da sessão. Vamos, a primeira pergunta está ali ao centro, aquele senhor, por favor. Peço a todos que se identifiquem antes de levantarem a vossa questão.
O meu nome é Mário Ribeiro, eu sou engenheiro mecânico. A minha pergunta é mais tem um preâmbulo sobre a exposição, a gestão ferroviária. Eu diria, no ponto rodo, a estratégia é manutenção. No ponto ferroviário, a estratégia é construção. Porquê? Porque nós temos na ferrovia, e vou focar na ferrovia, dois tipos de redes. A atual rede centenária, mais que centenária, de Bitola Ibérica, e uma nova rede que existe na Europa em geral e já existe em Espanha, que é a rede Bitola Europeia. Neste momento, o problema do investimento nessa construção passa por uma coisa essencial: capital. Portugal não tem capital algum. Basta dizer que pagamos, julgo que todos sabem, 8 mil milhões de euros só de juros anuais da dívida pública que Portugal tem. Logo, capitais nacionais não há. No entanto, isto é que eu queria chamar a atenção, há capitais da União Europeia. Já se conseguiram receber 845 milhões a 10 anos para transportes, do acordo de parceria assinado a 30 de julho deste ano. Mas 845 milhões para 7 anos dá a volta de 7 e poucos milhões por ano. Não serve para nada. Existe, no entanto, uma outra rúbrica chamada CEF, Connect European Facility Transport, que tem 26 mil milhões de euros dedicadas à construção de novos corredores transeuropeus ferroviários. Esses corredores têm, como a Portugal antecipa os 26 mil milhões, Portugal tem já, não, Portugal pertence aos países chamados dos fundos de coesão. E uma parte dos 26 milhões são reservados aos países dos fundos de coesão, ou dependentes desses fundos. Senhor Engenheiro, não se consegue dizer qual é a sua questão, objetivamente, senão as outras pessoas não têm tempo. Eu estou a explicar que esse dinheiro existe. Eu apresentei em mãos agora um pequeno trabalho de um diretor da DG Move, que existe. Portugal tem neste momento disponíveis 1.200 milhões de euros. Mas esses dinheiros estão disponíveis até o dia 26 de fevereiro do ano que vem, faltam 4 meses. Esperando projetos credíveis. Porque tudo que eu proponho ao Sr. Dr. António Ramalho é isto: tem algum projeto credível da ferrovia para apresentar a União Europeia até o dia 26 de fevereiro do ano 2015, faltam 4 meses, e eu, que acompanho este problema há 4 anos, só conheço um, do consórcio Elos, que era para o famoso TGV. Ou eu, aqui, o Dr. António Ramalho, vai renegociar com a consórcio Elos o projeto que eles têm e apresentam à Europa no seu projeto português, ou então vamos perder os 1.200 milhões até esta data. Muito obrigado. Muito obrigado. Segunda questão, ali. Posso? Bom, Luís Cabral da Silva, sou engenheiro e especializado em transportes e vias de comunicação. Isso é um título que a Ordem dá a quem se dedica há uns certos anos e tem trabalho feito na matéria. Eu retive e fiquei com dúvidas relativamente à exposição do Dr. António Ramalho, duas questões, há várias, mas estas duas parecem-me as mais relevantes e, portanto, deixava a pena para não estar amassada apenas estas duas. Uma é, segundo eu entendi bem, aposta e justifica a fusão das duas empresas como uma cooperação entre as duas empresas, em sentido mais competitivo. Ora bem, eu acho que, como a doutora disse, engenheiro, perdão, penso que está a pôr em causa, com esta lógica, estamos a dizer a todos que não existe secretário de Estado dos Transportes, ou seja, que não há, que é de lá que enviem essas diretivas. Será que é essa a ideia? Eu realmente já andava com a sensação de que ele não existe em termos de transportes, mas pelos vistos não sou eu, fico satisfeito por constatar. Segunda questão. Pegava na história dos 10 metros quadrados por funcionário, não percebi bem qual era a ideia, penso que talvez isto possa levar a quem esteja mais distraído a pensar que
vamos vender o resto até ficar com 10 metros quadrados por funcionário. Ora bom, não sei se não é esta a intenção. O que me parece é que, de qualquer forma, dizendo que há tanto espaço, que estas empresas, as duas juntas, têm tanto espaço a mais, acaba por estar a pôr em causa as administrações de ambas as empresas, ou é apenas de uma delas? Boa noite, o meu nome é Mário Lopes, sou professor de IESP e também presidente da ADFERCIT, mas isto é uma intervenção a nível individual. Queria fazer duas perguntas, uma ao Dr. Polido, outra ao Dr. António Ramalho. Desculpem, vou falar mais alto. Para o Dr. Polido, há a questão da fusão das empresas. A percepção que eu tenho é que das empresas ferroviárias é que uma das razões que inibe o desenvolvimento da ferrovia a nível europeu é que o sistema ferroviário europeu funciona como uma espécie de um sistema feudal em que temos um poder central forte, fraco, que é a União Europeia, e temos uns senhores feudais nacionais que são os governos nacionais, as empresas ferroviárias nacionais que impedem a entrada em cada país das empresas dos outros países. E, portanto, acho que é fundamental para a competitividade da ferrovia que a operação ferroviária seja liberalizada a nível europeu, e se estiver concentrada nas empresas nacionais monopolistas, acho que vamos ter dificuldade poderá funcionar bem a nível nacional, mas o tráfego internacional não funcionará. Portanto, como é que nós estimulamos o tráfego de passageiros, de mercadorias e de passageiros a nível internacional com empresas monopolistas em cada país? Parece-me que esta situação é difícil. É para pedir um documentário ao Dr. Polido. Em relação ao Dr. António Ramalho, eu ia para dizer exatamente o que disse a minha colega Rosário Macário, que se calhar estamos a transferir a necessidade de uma decisão de coordenação do Estado para as empresas e que, portanto, isto significa que esse fator de coordenação não me parece que seja um fator decisivo no sentido de ser a favor ou contra a fusão da CP e da RFR, porque se calhar essa coordenação até tem que ser mais vasta, tem que incluir os aeroportos, os portos, e o que nós precisamos é de um plano estratégico, não como o que foi feito até 2020, mas com um âmbito até bastante mais alargado, em que obviamente estas empresas teriam que participar e ser ativas. Portanto, não vejo a fusão como uma necessidade para haver coordenação. Mas em relação ao que o Dr. António Ramalho disse, houve uma coisa que me ficou uma certa preocupação em relação àquilo que possam ser as perspectivas de investimento para o futuro. E já há uns tempos fiquei com a mesma preocupação de ouvir o Primeiro-Ministro a falar do assunto. Porquê? Porque ao nível da rodovia, realmente Portugal tem uma das melhores redes rodoviárias que existe. E neste momento o que nós temos a faltar em termos de investimento são umas pontas soltas aqui ou ali. Mas acho que isto não se pode extrapolar para a ferrovia de maneira nenhuma. Porque, pelas razões que o próprio Dr. Ramalho já disse, basta uma ecotaxa em França, basta uma legislação nova em Espanha e o sistema ferroviário vai perder imediatamente competitividade. E o rodoviário. E neste momento, 80% das nossas trocas comerciais em valor com a União Europeia, e a União Europeia é 70% das nossas trocas externas, fazem-se por rodovia. Nós, de um momento para o outro, podemos perder a competitividade do nosso sistema de transportes. Isto só se resolve com a bitola europeia. E a bitola europeia exige grandes volumes de investimento. Ora, a preocupação com que eu fiquei é de onde é que vem este investimento, e se não existe, da parte do nosso governo, do nosso Estado, nesta fusão, uma preocupação essencialmente dirigida à conservação. É para o Dr. António Ramalho me desmentir, se for possível, que eu gostaria que me desmentisse, mas estou com esta preocupação. Muito obrigado. Vamos então passar aqui às respostas do lado da mesa. Eu começava pelo Dr. Joaquim Filipe. Bom, das perguntas que foram feitas, acho que foram fundamentalmente feitas pelo Dr. António Ramalho, mas aqui o professor Mário Lopes fez questão de pedir uma clarificação sobre esta questão das empresas monopolistas e as consequências no desenvolvimento do transporte de mercadorias. Vamos lá ver. Quando eu digo que o setor ferroviário ganhava pela sua junção em termos de país, é porque olho para uma certa realidade, enfim, que é que eu conheço, e sei que tudo o que aconteceu nos últimos 20 anos
foi contraproducente para o setor. Bom, e sei porque trabalhei lá, porque mexi nas coisas. É empírico, não, é concreto. É concreto. Se for, nós não fizemos uma coisa, e já lá vai a questão do país, não fizemos uma coisa em Portugal como não fizemos nunca. Nós andamos sempre a mudar as instituições. Quando há pouco falei de instituições, não estava a dizer que a CP ou a REFER ou a Universidade de Portugal são uma instituição no sentido clássico da designação de instituição, mas são, para nós, como era a PT, como é os CTTs, são entidades que nós olhamos para elas como instituições, como algo que nos representa, como algo que nos pode identificar. É nesse sentido, da comunidade se identificar. Mas, no caso concreto, enfim, para retomar aqui a questão do professor Mário Lopes, esta separação foi altamente destruidora de valor técnico. E isto, enquanto membro da comunidade portuguesa, eu podia pensar que era da comunidade europeia, mas eu sou da comunidade portuguesa. Porquê? Porque os espanhóis são lá das comunidades deles. E ali cá são, enfim, mais. E os franceses a mesma coisa. E os alemães a mesma coisa. Portanto, a questão, esta é a abordagem. A questão do transporte de mercadorias, obviamente, não podia ficar bloqueado. Eu não digo que o modelo seja o da CP antiga. Isto disse há um bocado. Tinha que ser, naturalmente, uma entidade que, juntando debaixo, enfim, da mesma administração, a preocupação de gerir os dois setores, tinha naturalmente que cumprir as normas comunitárias, que é o livre acesso e circulação. E, portanto, nada impedia de aparecerem outros comboios de outras entidades, outras empresas ferroviárias que já existem. Portanto, vamos lá, não façamos confusão. Eu já disse isto várias vezes e tenho que repetir. Não estou aqui com uma atitude saudosista do caminho de ferro dos anos 60 ou 70 ou 80. Nada disso. É algo que permita que no seu conjunto se criem sinergias efetivas naquilo que é específico do setor ferroviário. Obviamente, nós pertencemos à comunidade europeia. Nós temos que cumprir as regras comunitárias. Porque as regras comunitárias não obrigam a que se criem empresas diferentes no setor ferroviário. Essa foi outra patanha que nos foi dita ao longo dos anos em Portugal. E isto é que me aborrece. Desculpa, estou aqui a ficar um bocado zangado, mas não estou zangado, estou apenas afirmativo. Muito obrigado. Obrigado, doutor António Ramalho. Bom. Não. Eu depois quando for ao último slide posso falar, vamos explicar uma segunda forma. Primeira coisa, eu estou a ficar extraordinariamente preocupado. Há 150 anos que não fazemos nada. Isto está uma desgraça na ferrovia. Não temos bitola europeia. Está tudo a caminho da desgraça. E, portanto, o ideal é nada fazer. O ideal é manter tudo autónomo. O ideal é manter, ou então revisitar o passado e pensar que a solução ideal seria. É a altura de abanar. Não tem que ser necessariamente a fusão. A fusão é só uma solução. Pode haver mais soluções do que a fusão. Mas é a altura de abanar. Das duas, ou estamos bem satisfeitos com o que temos, ou então é a altura de verificar onde é que não trabalhamos bem e onde é que podemos melhorar. É boa pergunta, Joaquim Polido. É boa pergunta. Onde é que estará o técnico daqui a uns tempos? Por isso, porque o técnico sabia que era preciso fazer uma alteração, é que, curiosamente, a Universidade Técnica se fusionou. E, neste momento, fusionar com a Universidade de Lisboa é uma das maiores universidades a tentar combater por ser uma das maiores universidades do mundo. É isso que é mudar. Mudar não é ficar na mesma. É assumir onde é que estão as mudanças e a racionalidade das mudanças. Cabe isso a uma empresa? Mas a ideia da fusão é do acionista, não é da empresa. Quem tinha o direito e a decisão de assumir se havia ou não havia fusão, quem teve o direito de dizer se havia ou não havia um enquadramento e um planeamento estratégico entre estes dois modos de transporte, decidiu que devia ter um único modelo de empresa. E isso foi o acionista que decidiu.
Esta fusão não foi pedida pelas Estradas de Portugal, nem pedida pela administração da Renfer. Até podia ter sido uma sugestão nossa, mas não foi. Pura e simplesmente é uma decisão de quem tem capacidade de planeamento estratégico. Agora, que a prova que o planeamento estratégico não tem propriedade e autoridade única, porque estamos num país democrático, é o facto de nós aqui queremos discutir esse planeamento estratégico. Nós, nas empresas, queremos ter a nossa palavra perante os acionistas para dizer se estamos bem ou se estamos mal, se concordamos ou não concordamos. Portanto, isto é um problema, digamos assim, de assumir a função que cada um de nós funciona. Eu, como Presidente da EEP, sou concessionário-geral das estradas em Portugal. Serei um dia titular da Brisa, ou melhor, das receitas da Brisa, um dia titular das receitas da Luz ao Ponta, a Ascendi. Terei um dia 2 mil milhões de receitas e 300 milhões de custos. E por isso, naturalmente, tenho o dever de pensar qual é a estratégia adequada para uma junção racional do modelo. E, Joaquim Pelico, abertamente, dizer que a fusão não é boa, porque é peixe e carne, o carril e o asfalto, eu acho que não é um racional. E sabe porquê? Porque nós temos uma divergência de princípio. É que o que a Renfer faz não é carril, e o que a EEP faz não é asfalto. O que as duas empresas fazem é mobilidade. E como fazem mobilidade, querem raciocinar a mobilidade em conjunto ou em competição. É aceitável que pensemos em competição. E é aceitável que passemos essa competição de uma forma clara para o mercado. E o Estado tem que intervir? Não, necessariamente. O Estado muitas vezes gosta que se compita. O que eu digo é que Portugal, com as restrições orçamentais que tem, com a situação de enquadramento que tem, dificilmente vai conseguir gerar algum racional de investimento, porque, Mário Lopes, nós estamos ainda em período em que temos capacidade de investimento por virtude dos fundos comunitários que representam equity para nós, é que devemos olhar para isso como uma forma de otimização da estrutura de investimento. E perguntam-me, e essa estrutura de investimento é melhor ou pior com a fusão? Eu deixo aqui claramente a minha opinião quantificada. Enfim, qualitativa, pensada, ponderada, em que tenho, obviamente, um desenho, um business case que será, obviamente, apresentado e que deverá dar aquilo que serão os benefícios decorrentes da fusão. Não as sinergias, porque, erradamente, tem muita gente a falar de sinergias, mas ninguém falou de sinergias. E, por isso, o que está aqui em causa é saber se trazemos ou não trazemos mais benefício. Toda a gente fala de que a ferrovia é fundamental do ponto de vista internacional. Eu concordo. Em bitola europeia, provavelmente concordo. Mas nós não estamos há 50 anos para eletrificar. Não conseguimos fazer o último tranche porque não conseguimos pôr em funcionamento uma única das decisões que fizemos e que tomámos com os nossos colegas espanhóis. Eu, como Presidente da CP, estive em frente de Vigo várias vezes com locomotivas de mercadorias, com as linhas abertas, a ser avisado pelo meu colega Presidente da Renfe que infelizmente não havia uma única linha livre para poder entrar. E nós ganhamos em continuar a discutir isto com as nossas empresas, ou dando força às nossas empresas e dando dimensão às nossas empresas. Os nossos amigos nórdicos acharam que era a altura de dar dimensão às empresas e com isso ganhar capacidade de intervenção sobre os mercados, nomeadamente os mercados vizinhos. Nós podemos continuar a dizer que devemos ficar na mesma e não mudar. Mas não podemos deixar de abanar o sistema. E isto é um abanão no sistema. O Sr. Secretário de Estado, a quem cabe o enquadramento do planeamento estratégico, achou que essa era a melhor maneira para atingir os objetivos que se pretendiam. Perguntas específicas que eu queria ver se não deixava de responder especificamente em termos globais. Primeiro, se há projetos de caráter europeu para o Connecting Europe, há com certeza projetos europeus para o Connecting Europe que têm que ser entregados até fevereiro, depois serão decididos durante um longo período, nomeadamente por um período onde há até uma estrutura de lobbying montada para que as decisões sejam conhecidas no final do ano. É essa a programação que está, naturalmente será trabalhada, mas isso com certeza que está a ser trabalhado ao nível da Renfer, não me passa na cabeça que não seja. Depois dizer o seguinte, esta lógica de entre cooperação e competição, a ideia de pensar que existe um Estado capaz de intervir sobre engenheiros, sobre as empresas e não ter em conta todo o modelo de incentivos que está subjacente às empresas, é um dos erros mais constantes que nós temos. Sempre pensámos que o modelo orientado pelo Estado resolveria todos os problemas.
Está à vista o resultado. E o resultado está à vista do ponto de vista dos investimentos sobrepostos, dos investimentos realizados, das estimativas de tráfego não utilizadas, dos resultados não obtidos pelo lado da ferrovia. Portugal não é um país pobrezinho a investir. Portugal investiu 1,3 mil milhões por ano. Se os resultados atingidos por 1,3 mil milhões de investimento não foram aqueles que nós pretendíamos, é a altura de fazer alguma reflexão e ponderar se o modelo de incentivos estava alinhado. E, curiosamente, não me parece que o modelo de incentivos estivesse alinhado. E acho que o modelo de incentivos fica bem mais alinhado se a estrutura de planeamento operacional for conjugada com a estrutura de planeamento estratégico. E é isso que eu tentei demonstrar através deste quadro, deste identificador dos elementos. Mas o meu objetivo e o meu dever é exclusivamente criar valor. E criar valor é utilizar todo o potencial que existe do custo de uma fusão para potenciar isso. Quer seja do ponto de vista da receita, quer seja do ponto de vista da redução de custos, quer seja do ponto de vista da valorização de ativos. Se existem não sei quantos milhares de metros quadrados que não estão utilizados, isso deve nos levar a pensar, olha, do ponto de vista daquilo que se passa na REFER, enfim, para além das relações de amizade que tenho com a administração da REFER e da REFER, património, a única coisa que eu sei é que do lado da EP que eu giro, não estou nada satisfeito com os resultados. Até para lhe dizer bem a verdade, é o único objetivo que nós temos que neste momento não tem um nível de cumprimento adequado e que nós gostaríamos. Na última reunião, porque controlamos todos os meses, vimos que mais uma vez estamos aquém do ponto de vista de vendas. O que significa naturalmente que temos um objetivo específico. Sabe porquê? Porque eu, como gestor, não estou aqui para criar valor para o acionista, estou aqui para criar valor sobre a empresa. E para isso tem que ter uma empresa sustentável. Não vou discutir se as empresas estão bem geridas ou não. Só lhe estou a dizer que as empresas não são sustentáveis. Aliás, se estas empresas não tivessem caráter institucional, era fácil de saber que a REFER neste momento estava fechada, porque tem um capital próprio negativo de muitos milhões de euros. Portanto, ela só está viva, tal como a EP só está viva com o grau de compromissos futuros que tem, porque os gestores estão suportados numa estrutura institucional de suporte. É isto que lhe está subjacente. Mas deixe-me dizer o seguinte, é bom que os gestores pensam que o trabalho que fizeram no passado, e eu estou à vontade porque já passei por cá, não foi o melhor dos trabalhos do mundo e, portanto, querem fazer melhor. E é isso que faz uma mudança estrutural sobre o modelo e que faz compreender esta circunstância. Até porque o foco destas empresas, a certa altura, foi gerar e gerir dívida. Porque, com o dividendo negativo que possuíam, a única maneira de sobreviver era gerir dívida. Sabe o que é que teria acontecido às empresas se o país não tivesse ido à falência? Teriam ido às empresas, porque as empresas não têm capacidade, não têm mais capacidade de se financiar no mercado. E quando os Estados já têm essa capacidade, as empresas não têm. Por isso, olhar para estas empresas como empresas fora do modelo institucional é um tremendo injustiça para as próprias empresas, para os próprios gestores que têm que conviver com estas empresas no meio institucional. E por isso elas têm uma dupla função, que é a função de se tornarem objetivamente em busca da sustentabilidade, mas simultaneamente terem consciência que não têm. Aliás, eu numa empresa privada, e tenho um longo currículo de empresas privadas, como é conhecido, nunca teria a possibilidade de dizer o que digo permanentemente. Estas duas empresas sozinhas não são sustentáveis, juntas, vamos tentar que o seja, mas elas sozinhas não são sustentáveis. Dizer que elas são sustentáveis é uma patranha bem simpática, dizer essa sim uma patranha em relação ao futuro. E portanto espaço a mais existe, que essa preocupação de rentabilizar esses ativos existe, que tirar coisas do domínio público que já não se justificam estar no domínio público existe, que devemos otimizar este tipo de estruturas também, que devemos preocupar-nos com a otimização de todo o modelo sim, que isso significa uma alteração profunda dos raciocínios também. Eu costumo dizer, por graça, a Estação do Rossio é um exemplo fantástico. A Estação do Rossio está fantástica. Mas já reparou que a Estação do Rossio tem cerca de 33 mil clientes que todos os dias vão apanhar a ferrovia. Já foram 60, 70, 80 mil. Hoje em dia são 33 mil que utilizam esta estação. E bem, porque a linha da cintura passou a fazer um serviço integrado com um metro de enorme importância. Já imaginou a quantidade de pessoas que à porta daquela estação podem ser utilizadas pela estação, servidas pela estação e não exatamente para andarem de comboio? Já alguém pensou que neste momento uma estação de caminho de ferro que tem o Starbucks da direita mas com uma porta posterior e à esquerda uma loja de souvenirs com uma porta posterior tem que ser enquadrada para qualquer coisa que permita, digamos assim, a comercialização e a utilização destas estações de forma diferente?
já que estamos tão preocupados com a Deutsche Bahn ou com o CNCF, talvez fosse lembrar que tem empresas específicas para gerir todo o seu modelo de estações para esse efeito. Não parece, portanto,